Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao programa Conversa com Betel. Hoje, minha convidada muito especial. Ela é mestre em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo. Ela tem atuação como fonoaudióloga em clínica e em audiologia. Ela é assessora em fono às escolas. Ela que é a mamãe do Estevam e mamãe do Stefano. Minha querida amiga, bonita, talentosa. E olha, gente, a gente brinca com ela que ela tem uma voz linda. Se você achar que a tua TV trocou o som, que melhorou bastante, é porque é a voz dela natural. Minha querida amiga italianíssima Stella Creditio. Tudo bem, Stella? Olá, meu querido. Tudo ótimo, ótimo. Muito bom estar aqui. Que prazer tê-la aqui. E muito obrigado por aceitar nosso convite de estar aqui, né? Que o pessoal que nos assiste possa aprender bastante, né, sobre a fonoaudiologia, mas principalmente que possa te conhecer, né? Quero saber quem é Stella. Uma apaixonada pela vida, pelo ser humano, de uma forma geral. Me encanto, sou curiosa, muito curiosa com tudo me interessa. Eu quero conhecer, saber, aprender, enfim. Você é de São Paulo? São Paulo, capital. Ok. São Paulo, capital, aqui. Como começou essa paixão pela fonoaudiologia? É difícil falar, né? Fonoaudiologia. Já é um treino, né? Falar fonoaudiologia. Imagina isso há muito tempo atrás, onde as pessoas nem conheciam mesmo, né? Mas, a gente quer saber um pouquinho dessa história, né? Então, na verdade, a fonoaudiologia, ela vem de encontro a uma grande paixão minha, que é com criança. Né? Eu sempre me encantei. A minha família, ela é uma família italiana, né? Meu pai é italiano, minha mãe é brasileira, mas família muito numerosa, então as pessoas se reuniam, então era aquela coisa muito gostosa, né? Estar sempre junto. E meus pais sempre tiveram essa coisa assim de olhar para o outro, cuidar do outro também, então não é só você, não é, né? E desde muito cedo a gente ia a creches, ia, né, fazer algum trabalho assim, em lugares, principalmente com crianças. Eu lembro que muito cedo eu ia com a minha avó em lugares para brincar com crianças. E eu cresci com isso e adorava, né? Gostava muito. Em natais, assim, a gente trazia, às vezes, crianças para passar o Natal com a gente. Olha que bacana. Era muito legal, muito legal. Então, essa cultura de estar com os outros, estar com crianças, estar com pessoas variadas, sempre fez parte da minha família. Aliás, é uma família maravilhosa. É que bacana, né? Você fala, né? Nós também somos de descendência italiana, né? Sim, amamos a Itália. Isso. Meu avô também nos ensinou como é gostoso essa parte de reunir a família, né? De ter esse amor. E você vê que foi passada de geração em geração. E muita saudade essa família, eu tenho reunida, era aquela coisa bem italiana. Almoçava mesmo. junto, Almoçava sempre. junto e lá ficava todo mundo, e as crianças brincando, isso era muito delicioso. Isso fez parte da minha história, né? Isso era comum, super comum. A gente vê tanta história hoje, né? Com o advindo da correria do dia a dia, da tecnologia, há um afastamento, até mesmo o crescimento das grandes cidades, né? Onde, na verdade, o trabalho é longe de casa, né? Isso. Não consegue muitas vezes reunir, isso faz uma falta. É tão bom, né? E além disso, além dessa distância, desse afastamento, é uma terceirização. Eu vejo as pessoas terceirizando a família, se afastando das pessoas queridas ou deixando os filhos com outras pessoas, responsabilizando, às vezes, outras pessoas pela própria educação do filho. Então, assim, coisa que em casa era uma coisa muito unida, era uma união muito grande, era uma delícia mesmo. E como eu estava te falando, a gente tinha essa cultura mesmo de estar com crianças. E em determinado momento, eu fui ser recreacionista na ACD, Associação de Amparo à Criança Deficiente. Maravilhosa, a ACD faz um trabalho maravilhosa sério, mesmo, maravilhoso. Isso há muitos anos atrás. Há muitos anos. Eu ia e ficava. As crianças lá, elas passam o dia, né? Na realidade, são casos muito graves de encefalopatias, enfim.
E as crianças passam o dia e fazem diversas terapias, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, enfim. E aí, entre uma terapia e outra, as crianças ficavam ociosas, então precisavam brincar, precisavam de pessoas que brincassem com elas. E quem foi? Eu ficava assim, enquanto elas esperavam a sessão de terapia, eu brincava com elas. Você já era uma menina? Já estava Ah, formada? assim, tipo assim, adolescente. Na adolescência? Não Que formada não. bacana! Eu não tinha nem escolhido a tal da fonoaudiologia. Nossa, que bacana! E Desprender do foi, tempo, né? Se você é um jovem, né? Não quer nem saber. mas por conta E disso, separou porque um eu tempo da tua fazia vida. Que parte lindo, disso que desde linda. pequenininha. Então, com criança e principalmente com alguém que precisa de você, era uma delícia para mim. Fez parte mesmo da minha cultura, da minha história. E nessa espera entre uma terapia e outra, e eu brincava com as crianças, eu comecei a me interessar, e de novo a curiosidade, né? Eu comecei a me interessar o que elas faziam em cada terapia. Então, eu não queria mais só brincar com elas, eu queria entrar, eu queria ver o que elas iam fazer. Você pega um carinho, né? Você vai se aproximando cada vez mais da história daquela criança. E eu, então, comecei a entrar nas terapias. Então, entrei na terapia de fisioterapia, entrei na terapia ocupacional. Quando eu entrei na fono, eu lembro que era um caso de uma encefalopatia bem grave, o menino tinha muita dificuldade para se comunicar, e a fono, então, começou a fazer alguns exercícios com ele, voltados para a produção articulatória, para a produção do som, e ele conseguiu falar uma palavra, e aquilo para mim foi arrebatador. Uau, emocionante. Porque quando ele falou, ele se comunicou, coisa que era muito difícil ali na brincadeira, né? Eu estava só brincando com ele, eu não tinha essa expectativa de que ele falasse comigo, por exemplo. Mas quando ele falou com a fono, eu disse, uau, que lindo, que coisa linda. Eu já sei que eu quero fazer isso que ela faz, eu quero fazer fonoaudiologia. Numa época, Bethel, eu ia entrar nesse assunto, né? Tão que difícil. ninguém sabia o que era fonoaudiologia. Eu brinco que, na verdade, as pessoas falavam assim, forno e quê? Falava, não. Fonoaudiologia. Puxa Então, vida. assim, era bem desconhecido. Na época tinha PUC de São Paulo, que foi a que eu fiz, amo, apaixonada pela PUC. Tinha a USP, também tinha o curso da USP, e PUC Campinas. Então, eu prestei PUC São Paulo e PUC Campinas. E para a ironia do destino, o vestibular foi nos mesmos dias, porque eram vários dias de vestibular. E eu, família maravilhosa, meu pai e minha mãe então me levavam na PUC, eu prestava vestibular, a gente saía para Campinas para prestar lá. Olha. Porque eram poucas faculdades e eu queria entrar, né? Que bacana, teu pai e tua mãe estão um pouco à frente do seu tempo, né? Porque apoiaram, né? Era tão difícil as coisas para as mulheres no passado, né? Sim, mas eu faço parte de uma história muito diferente com essa família, porque é uma família muito diferente. Meu pai... Eu falei isso porque ele te apoiou, né? Exato, te levou, falou, vai filha, é isso que você quer. Você Acredito sabe que foi isso, né? Foi, sempre foi. Meu pai era assim, o que ele falava para mim? Em tudo, desde muito cedo. Vai. Eu acho que eu falei isso em algum momento para você. Vai, sim, faz. Eu tô aqui. Vai, brinca. Então, assim, desde brincar, eu morava numa rua que não tinha nem do outro lado da rua outras casas. Então, tinha um campinho, uma florestinha. Eu brincava na rua. Eu brincava, né? Foi essa a minha educação, a minha vivência. E outra coisa, filha do meio é a melhor coisa do mundo. É a melhor posição na constelação. Por quê? A primeira filha, eu acho que é... Né, o primeiro filho, novo, é a dificuldade, né? Aprendendo a ser pai, isso. Aprendendo a ser mãe. O terceiro ou os depois, porque são os últimos, meu bebê. Agora o do meio é uma liberdade. Ele é largado, né? Ele é largado, né? Não é largado, é uma liberdade. Não, largado no sentido de apoio, faça, né? Isso. E o quão importante é realmente você dar essas seguranças para os filhos, né? Para que eles tenham a vida independente, né? A gente cria os filhos para o mundo. Claro que é para nós, a gente gostaria que estivesse próximo. Mas se trouxer muito numa redoma,
Quando for no mercado de trabalho, lá fora, no dia a dia, ele vai sofrer. Mas você tem que aprender. Tem que aprender também a oferecer o mundo para o filho. Certo. Não é uma coisa fácil. Apesar de ter, com meu pai, talvez com a não minha contar mãe... só as coisas boas, né? Contar muito. Isso. Eu acho que hoje, como era diferente, as conversas eu penso com meu pai, com meu avô, eram todas tão veladas, alguns assuntos eram intocáveis. Eu acredito que hoje tem que olhar olho no olho, explicar, falar, filho, é assim, é assado, e contar da nossa experiência, obviamente. Sim. Acho que tem que ser muito mais franco e direto, sincero hoje, até porque o Google tá aí, né? Para explicar qualquer coisa. Exatamente. E quem é que vai educar? Exatamente. O Google ou nós, né? Isso. Ou qualquer outra pessoa. Ou a criminalidade, Exatamente. a marginalidade, muitas Exatamente. vezes. Ou qualquer claro outra que pessoa. eu tive ótimos amigos, pessoas do bem, tenho até hoje. Eu acho que eu atraio, né? Tá aqui, tô entrevistando a minha querida amiga Estela, maravilhosa, uma pessoa incrível que eu admiro. E atrair pessoas do bem, isso é importante também. Com certeza. Mas isso, se você pensar com família, com filhos, toma uma proporção bem grande. E que você estava falando que meus pais estavam à frente, estavam mesmo. Porque eles sempre me apoiaram em tudo, em tudo, em tudo. E não tinha essa coisa mulher, não tinha. Até que eu nem brincava com o que era preconizado que a mulher brincava, de casinha, por exemplo. Isso me dava um pouco de cansaço. Nem boneca, eu queria nem brincar. casinha. Não, eu até tinha minhas bonecas, adorava minha irmã mais velha, então. Eu tinha esse Você momento... herdava delas, por acaso? Não, eu tinha as minhas... Tá. A roupa sim, né? Tradicional. Mas as bonecas não, porque a diferença era de 2 anos. Então, cada uma tinha a sua boneca. Entendi. E eu até brincava de boneca, eventualmente, quando eu não tinha o que fazer. Aí eu brincava de boneca, porque eu tinha muita coisa para descobrir. Eu tinha muita coisa para ver. Televisão nem pensar. Era muito chato. Era muito chato ficar sem, não assistir. Você gostava de ler, estudar? Gostava assim? de ler, de fazer, de e acontecer. Era papel, né, Zela? Era papel. Livro mesmo. Tinha que ir na biblioteca, talvez, da escola. Tinha aqui na biblioteca, que era também uma delícia, apesar de ter que ficar quieta, né? Ter que ficar em silêncio, mas sempre foi uma delícia. E minha mãe professora, né? Então eu tinha esse limite, né? Do sinuoso das coisas. Então, eu estudava muitas vezes nas mesmas escolas que ela dava aula. Então, isso tem um peso, porque ser filha da professora é um pouco pesado às vezes, porque daí você tem que ser muito certinha, e eu não era certinha. Meu pai é professor também, eu sei que é isso. Não é? E você tem que ser muito... porque a filha da professora fez. Então, isso começou a me incomodar uma época. Tem uma história, posso contar? Claro. Tem uma história que durante um período minha mãe deu aula em colégio de freiras. Então, naquela época, colégio de freiras rigorosíssimas. Então, tinha, além da questão do uniforme, né, que tinha assim, compostura, tudo muito certinho. O falar, deve ser tudo isso, né? Tudo. E nessa escola tinha um corredor enorme, e no final do corredor, um sino que era tocado para começo das aulas, final das aulas, enfim, recreio, essa coisa toda. Aí o meu desejo de vida era tocar aquele sino, mas não podia, eram as freiras. E eu ficava lá pensando o que eu ia fazer para realizar o meu sonho. Eu sei que um dia, Betel, eu tomei coragem. Aí eu pedi para ir no banheiro e saí. Tirei o sapatinho, porque tinha meinha, né, aquela coisa toda. Tirei o sapatinho e fui no corredor. Meu foco, meu objetivo era aquele. Mas também a hora que eu segurei aquele badalo. Deu com toda a força, a vontade que tinha. Bom, imagina, as freiras vieram, sim. E naquela época tinha palmatória. Ainda era a época da palmatória. Mas super valeu a pena. Mas faria de novo. A escola desceu ou não? Nossa, mas imagina a bagunça num colégio de freira, tudo certinho. Tudo silêncio. De repente um zoom. A Estela. Que história legal. Olha, aí não foi falar para minha mãe, né? Olha, a sua filha, minha mãe ficou muito brava comigo, muito brava. Eu não posso mas assim, porque eu tinha essa coisa de o mundo está aqui, as regras estão aqui, deixa eu passar
passar um pouquinho? Deixa eu fazer um pouco a mais? Deixa eu fazer uma E que regras, né, diferença? Stella? E que regras, né? Então, Stella, regras impostas por quem? Né? isso. Feitas por o quê? Será que eu não posso pôr essa folha aqui? Por quê? Eu tenho que ficar com a folha aqui? Ah, Não, mas eu então, posso pôr aqui. Se pôr aqui vai ser legal. então. Essas disrupções são bem bacanas. Você sentiu, como eu estava falando, que o teu amor, né, pela fonoaudiologia, né, foi na CD. Ali você teve Isso. Ali eu certeza, eu decidi, quero fazer isso. acabou, que é uma característica minha também. Se eu decidir, é isso, é isso. Não tenho muita dúvida, né? Então, assim, é isso, eu vou fazer, vou fazer. Apaixonada. Prestei, então, na PUC São Paulo, PUC Campinas, e entrei, saiu o resultado do vestibular na PUC Campinas, primeiro. Puxa. E aprovada? Passou? Aprovada em 4º lugar. Uau. Nossa, eu muito queria. Era tudo que eu queria também na época. Sair de São Paulo, morar em República, eu achava isso o máximo. Mas saiu PUC São Paulo, entrei também. E aí nós sentamos, papai, mamãe, ai, olha, não dá, né? Vou fazer PUC São Paulo, além do vai ter o custo, né? Vai ter um custo. Mais oneroso, Exatamente. Então vamos fazer PUC São Paulo. Mas foi a melhor escolha que eu fiz. Que legal, cursou. Apaixonada, são 4 anos, Sim. né? A curso mesmo de fonoaudiologia, 4 anos, período integral na minha época, né? Em algumas faculdades depois começou meio período e tudo, que é uma coisa que eu questionei sempre muito. Mas o meu período foi período integral. Olha só. E aí eu tinha essa coisa assim de sempre estar à frente mesmo das coisas. Então, eu lembro que era uma turma, eram 2 turmas, a turma A e a turma B, e era uma turma assim muito unida, muito estudiosa, muito dedicada ao que estava fazendo, apaixonada mesmo pelo que estava fazendo. E aí, num determinado momento, direção de centro acadêmico, né? Tem que passar por isso. Se você está na faculdade, você tem que passar por uma direção de centro acadêmico. Entramos, então, com a chapa, na época, Espaço Aberto. Algumas pessoas aí vão lembrar do Espaço Aberto, porque foi uma época bacana. Enfim, vivi a época da faculdade muito feliz. E o que eu queria? Eu queria sair de São Paulo, porque naquela época eu achava que o mercado já estava muito saturado e que as pessoas que realmente precisavam não estavam aqui. Estavam em outros lugares, o Brasil é tão grande. Que missão linda, né? Sempre foi a tua missão mesmo, né? Então, mas é uma coisa de querer mesmo, de desejar, de brilho no olho, né? Eu acho que era uma coisa assim. Independente da remuneração, né? Eu acho que é uma consequência, tratar bem, ter uma clínica. Betel. Mas é a missão de ajudar o próximo, de ver a realização e a transformação, né? Eu acredito que você veja no teu dia a dia a transformação de um quadro para outro favorável, né? De crescimento, de soltura de fala. Posso falar? Quero não ouvir. Tem nada melhor do que você conseguir que alguém consiga se comunicar. Se é uma criança, é você olhar para esse desenvolvimento de uma forma maravilhosa. E se é um adolescente ou um adulto, como nós temos também na clínica, pessoas que tiveram alguma dificuldade, algum acidente, perderam a fala, enfim, perderam a audição, você recuperar. Eu tenho casos lá na clínica tão maravilhosos, Betel, que chegaram muitas vezes assim, pós-AVC, sem linguagem, em cadeira de rodas. Nossa. Então, assim, com um acidente bem grave, né? E aí, sem muita condição de nada, né? A pessoa fica muito deprimido, lógico, né? Não consegue fazer nada. Está aqui fazendo um monte de coisa, amanhã não está fazendo nada. E eu sempre dizia para essas famílias, quando vinha, né? Os filhos traziam os pais, as mães, enfim, nessa situação, eu sempre dizia, ele está tendo uma outra oportunidade. Vamos todos trabalhar muito, porque com certeza vai haver uma modificação. É um reaprendizado? Podemos dizer que é isso? O cérebro, na verdade, tem uma capacidade de plasticidade neuronal, que nós chamamos, né? Porque ele vai encontrando outros caminhos com as multiplicações das células e você vai encontrando outras formas para reabilitar esse paciente. Então, essa reabilitação é encantadora. Fala um pouquinho da tua clínica, né? Então, você se formou, logo você se tornou uma empreendedora, uma empresária? Não, eu queria ir embora. Fui embora. Eu me formei e fui para Fortaleza. Olha! E férias. Eu fui de férias, eu me dei de presente de férias. Aí cheguei nas férias e arrumei trabalho. Fui a clínicas, imagina lá na época, se aqui em São Paulo as pessoas não conheciam, imagina lá. Então eles absorviam assim, você é de São Paulo,
Então vem trabalhar aqui. Como autoridade já desde aquela época. Eu voltei de Fortaleza, eu tinha trabalho já numa escola de crianças com múltiplas deficiências, que era o que eu estava muito querendo naquela época, e numa clínica com otorrino e uma outra fono. Eu voltei, Bethel, para São Paulo, para simplesmente fazer minha mala. Muita gente lembra dessa história, porque foi bem assim, impactante, porque eu voltei para São Paulo, chamei meus pais e tudo, conversei novamente. Maravilhosos, pais maravilhosos. Abraçaram, apoiaram. Lógico que você Olha que vai, coisa lógico. linda. Então, Que assim, mensagem que a gente está passando hoje para quem nos assiste? não, de verdade, Bethel, Apoie, tudo que eu apoie, dê força. apoie. O papel é estar junto, o teu papel é estar do lado, é estar apoiando. E eu tive esse apoio nesse momento também. Aí eu cheguei na PUC, fui para o centro para pegar toda a minha documentação, para poder levar para Fortaleza, né? Tudo documentado, tudo direitinho. Encontro Cecília Bevilacqua, a doutora Cecília Bevilacqua, maravilhosa, hoje já falecida, mas uma pessoa que fez toda a diferença na minha vida e você vai entender por quê. Cheguei para ela e falei, Cecília, você não sabe, eu vou embora de São Paulo, Cecília, vou embora, arrumei trabalho, vou embora. Com toda a calma, você não vai. Falei, vou, Cecília, já arrumei tudo. Até apartamento eu já tenho, porque a pessoa vai dividir comigo. Estava tudo certo. Você não vai. Puxa. Por quê? Saiu sua bolsa no CNPq. Na época, Bethel, a bolsa do CNPq era tudo que uma pessoa que queria continuar em pesquisa desejava. Entendi. Porque você tinha tudo pago para muito pesquisar. Pesquisar e aprimorar. Né? Exatamente. Bom, eu passei, só para resumir, eu passei uma semana chorando, porque eu não tinha talvez de alegria, talvez de tristeza. delegar. Sim, tudo isso, dos dois. Porque eu não tinha a quem delegar a minha decisão. Era minha. Não tinha assim, meu pai não deixou, né? Não tinha nada disso, era a minha decisão. Só que é óbvio que eu queria muito estudar, continuar estudando. E aí é lógico que minha decisão foi ficar, entrei no pós-graduação, e aí fez o mestrado e tudo mais. Então, essa foi a trajetória mestre em fonoaudiologia. E essas mesmas profissionais que ficaram comigo, que me apoiavam, doutora Cecília, Clay, enfim, profissionais que estavam comigo, foram minhas professoras e estavam comigo na graduação, começaram a me indicar paciente. E eu comecei a trabalhar numa clínica aqui em Pinheiros, mas eu comecei a trabalhar em Pinheiros, foi a primeira clínica que eu fui, no terceiro ano já da faculdade, isso era raro, eu fui trabalhar remunerada como estagiária, foi também uma coisa muito inédita na fonoaudiologia, porque ninguém era remunerado. E eu tive isso. Fui chamada... Os primórdios da fonoaudiologia. Mas então, eu tive um trajeto tão delicioso dentro da fonoaudiologia e tão desejado, tão amado, que foi realmente muito bacana. Bom, agora eu quero muito que você fale, né? Da clínica? Não, da clínica, obviamente, sabemos que é uma clínica de sucesso, mas um pouquinho do movimento #Ouvir a Vida. Então, fala desse movimento. É a minha história, né? Ouvir a vida é você exatamente, através da audição, conseguir desenvolver a comunicação. Então, é vida. Se você pega, por exemplo, uma criança que não tem audição nenhuma, é surdez, lógico que a opção, existe essa possibilidade de não ser feita nenhuma intervenção, se a família assim quiser. Existe isso, mas nós estamos pensando numa criança que foi diagnosticada com uma perda profunda, e aí, o que você vai fazer? Você vai, com a tecnologia, que mudou muito também. Evoluiu bastante. Evoluiu, né? Demais, Bethel. Pequeno, assim, às vezes tem um pouquinho de audição, talvez, acho que se multiplica graças aos nossos aparelhos. Isso, você tem algumas opções. Você tem o aparelho de amplificação sonora individual, que você amplifica a própria audição, o próprio resíduo que o paciente tem. E o que você tem de modernidade hoje é o implante coclear, que aí é maravilhoso. Existem vários movimentos, muitas pessoas realmente falando sobre isso, mas é uma tecnologia que dá condição de audibilidade, basicamente.
Não resolve, não é assim, então você está ouvindo, você vai falar. Não, ela dá a audibilidade, você recebe o som, mas daí até você falar é uma grande diferença. É como se nós saíssemos daqui neste momento e fôssemos, sei lá, para a Alemanha. Acredito que você não domine o alemão. Não. Pois então, aí você está lá na Alemanha, você ouve Sim. tudo. Você ouve os sons ambientais, você ouve os sons produzidos pelo próprio corpo, das pessoas e tudo, mas você compreende, você fala essa língua, você utiliza o código para ser atendido, para pedir uma água, para pedir comida? Não, você tem que aprender. É fácil? Não. Não, é muito difícil. É a mesma complexidade. Entendi. É a mesma uma analogia complexidade. De fácil compreensão. Isso, né? porque daí você está ouvindo, mas isso não significa que você vai falar. Então, ouvir é vida, ele traz essa importância de, através da audição, você ter a vida, você estar na vida, Sua estar em clínica contato. fica aqui, na Zona Leste, né? No bairro... Fica na Jardim Zona Arara Franco, Leste, é isso? na Rua Nagibizar, 296. É uma clínica Fala que o nome não da é clínica. Eu sei, mas clínica tem que deixar. tríade, é É. clínica tríade. A tríade. Eu não posso... É que a Isso. gente é amiga, a gente se conhece, eu tenho que me policiar às vezes para não contar tudo, né? E eu também Então, tenho por isso que eu me falo, policiar qual é? pra não deixar de falar. Clínica tríade maravilhosa. Você esteve lá, você viu que é uma clínica multidisciplinar, ela não é só voltada para as questões auditivas, mas é o meu foco de interesse e de cuidado. É o que Estela, eu amo muito fazer. obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou. Uma entrevista especial. Coisa boa, né? Papo bom. Acaba Então, e passa passou rápido, muito né? rápido. Muito obrigado pela presença. Eu que muito É um agradeço. prazer tê-la aqui. Eu que muito agradeço estar com você. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Esse foi mais um programa Conversa com Betel. Esperamos você no próximo episódio. Um grande abraço a todos.